Saudações, meus pensadores, saudações, minhas pensadoras. É um prazer estar com vocês aqui novamente. Então agora a gente vai tratar de um tema interessante, que é, vou até tirar aqui, não precisa. Então vamos tratar de um tema legal aí, que vai ser a questão da política, do poder e da formação dos tipos de governo. Então a gente já vem falando da ideia de política, né? E a ideia de definição do poder, né? Então, o poder é a capacidade de ser obedecido, tá? Então, se você tem a capacidade, por seja qual for o motivo, de ser obedecido, você tem poder. Do ponto de vista político, isso vai ser utilizado para quê? Então, os filósofos vão começar a pensar, principalmente o Aristóteles, qual que seria a melhor forma. E aí a gente esbarra em duas questões. Então, de acordo com o Aristóteles, a gente tem que buscar o bem comum. Então, a ideia de bem comum é comum ao pensamento antigo, né? E depois ao pensamento também contemporâneo. Mas a ideia do bem comum é aquilo que é bom para todos. Do ponto de vista do indivíduo, fazer o bem para mim é ação ética, né? Então, a visão da ética é buscar quando é a melhor forma de fazer o bem para mim. Agora, quando eu penso no bem para todos, aí eu penso na política. O Aristóteles vai dizer, então, a ideia de que o homem é um animal político, ele se relaciona. Você imagina você chegar em casa e não tem ninguém para conversar? Né? Se chegar em casa lá não tem um jornal assim para você saber as fofocas lá do seu ator, da sua atriz, né? Do seu artista? Né? Não, então veja, você faz essas noções políticas. Então, dessa forma, a gente vai pensar, se a política visa o bem comum, qual vai ser a melhor forma de governo? Né? Então, essa é uma pergunta que começa lá na Grécia, lá com Aristóteles, Platão, e continua indo, e até hoje a gente está perguntando isso, porque a gente tem que tentar buscar a melhor forma. O Aristóteles coloca essas formas da monarquia, da aristocracia e da democracia, sempre pensando ali em formas que ela pode se deturpar. O Platão também é um crítico da democracia, porque ele imagina que se você tem poder igual, você pode cair numa anarquia, no sentido que a gente pensa hoje, não como a forma que ele pensava. Né? Porque o pensamento do Platão é aristocrático, então ele pensa que tem um indivíduo melhor ou um grupo melhor que pode fazer essa busca mais justa pelo bem, né? Pelo bem comum. Então, a gente vai ter essa crítica sobre a democracia. No modelo grego, essa democracia seria essa participação dos indivíduos no poder. Só que tem um detalhe, essa participação ela é direta. Os indivíduos vão fazer a escolha daquilo que eles acham que é melhor e mais interessante para todos. Né? Então esse modelo é um modelo bastante interessante e também um pouco criticado. Até porque a gente sabe que nem todo mundo era cidadão na Grécia. Então isso já reduz o número de indivíduos que vão decidir por todos. Mas, de qualquer forma, o poder vai ser ali dividido. Então, a gente tem essa visão grega da democracia, né, enquanto demos seria o povo ou popular, e o kratios ali seria o forma de governo, então o governo popular, né, onde você dá voz a todos os indivíduos. Né? Numa consistência, numa análise assim, da Revolução Francesa, aí a gente tem muito baseado nas ideias de Rousseau, a ideia de uma democracia mais voltada não só pela capacidade dos indivíduos decidirem, porque isso pode gerar problemas, mas na soberania popular. Então o que acontece? A ideia do Rousseau é tentar fazer com que todas as preocupações gerais, populares, sociais, a voz do povo seja ouvida para que busque aquilo que é melhor para o povo. Então, o poder político, lembra? É emanado do povo, ou seja, o poder político ser a forma com que a gente vai poder decidir as coisas. Então, é legal que você perceba que tem uma transição, né, da democracia grega para a democracia que é implantada com a Revolução Francesa e que é o que a gente vive praticamente hoje. Né? Então, cada indivíduo vai fazer parte de um todo, e esse todo vai decidir o que é melhor para todos. Então, a ideia de soberania popular. E os problemas da democracia? Então, a gente vai ter autores como Derrida e Levinas, que vão trazer uma característica muito interessante. A democracia, por ser a representação
da maioria, muitas vezes tem orientações ou formas de pensar, e algumas vezes até ideologias, que podem analisar o outro de maneira diferente. Ou seja, ele tem ideologias que podem ser totalitaristas. Então, se você imaginar, o povo alemão durante o nazismo, ele tinha essa visão, né, da supremacia branca. Então era normal para ele maltratar, por exemplo, o judeu, que era minoria, ou o cigano, ou o negro, né? Então, veja o que acontece. Então, o que a gente tem um desafio para a democracia hoje? Como fazer essa relação, não pensando no poder absoluto, mas pensando na humanidade, nas características de cada indivíduo ou nas características das diferentes minorias. Então é esse interessante ponto que é um desafio para a democracia hoje. Manter a supremacia, né, da vontade popular, mas encontrar um limite com aqueles que não têm representação ou são diferentes, né? Então pensar no aspecto individual. Então, essa é a análise geral das relações da democracia, hoje e seus desafios, beleza? Então a gente continua depois trazendo outros aspectos da política aí. Abração e fui!